Branco, Robeci. Andrade. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, declaro aberta a 13ª sessão especial da Câmara Municipal de Feira de Santana, referente à segunda etapa do segundo período da 17ª legislatura, para comemorar o Dia Municipal da Consciência Evangélica, atendendo ao requerimento número 1/2014, de nossa autoria. Neste momento, solicita a mestre de cerimônias que anuncie as autoridades que irão compor o plenário e a mesa solene. Boa noite a todos. Solicitamos a gentileza de desligar ou transformar para o modo silencioso os telefones celulares. Convidamos os vereadores Eli Ribeiro e Isaías de Diogo, designados pelo presidente desta casa, para conduzirem a mesa. Senhor Sandro Ricardo, secretário municipal de habitação, nesta sessão, representando o prefeito José Ronaldo de Carvalho. Bispo Gilberto Rui Souza Rocha, presidente da Associação dos Ministros Evangélicos de Feira de Santana, AME. Bispo José Eduardo Carvalho Santos, presidente da Associação de Missionários Pastores Evangelistas de Feira de Santana, AMIP. Pastor Jean Cláudio Viana da Conceição, da Igreja Batista Betânia e palestrante desta sessão solene. Solicitamos aos vereadores que conduzam ao plenário a senhora Rosângela Serra Leite, esposa do vereador Davi Neto. Senhor Márcio Roberto, representando o Conselho Antidrogas. Solicitamos ainda aos mesmos vereadores que conduzam ao plenário desta casa os seguintes homenageados. Pastor José Maria Santana, natural de Feira de Santana, é casado há 32 anos com a senhora Maria Nilza Cerqueira Santana, pai de Keliane, Joseane e Cleiton. Bacharel em Teologia, atua como pastor na Igreja Evangélica do Ministério Monte Gerezim. Pastora Josineide de Jesus Pedreira, nascida em 13 de fevereiro de 1971, casada há 43 anos com o pastor Josemir do Espírito Santo, mãe de 3 filhos, Tamires, o Emerson, o Evelyn, Ingrid. Convertida ao Evangelho há 25 anos, ao ministério da Igreja Pentecostal Maranata, no sítio Matias.
Representando a pastora Josineide e o diácono Noel Cerqueira de Jesus. Pastor Adilson Pereira da Silva, nascido em 29 de fevereiro de 1960, na cidade de Candeias, filho de Antônio Pereira da Silva e Edna Conceição Silva, casado há 31 anos com Clemilda Caribé, pai de 3 filhos, Rebeca, Felipe e Larissa. Pastor Adilson serviu durante 18 anos na Igreja Batista Central como diácono, cursou teologia no Seminário Teológico Batista do Nordeste. E foi escolhido para ser o primeiro presidente da Igreja Batista Ebenezer, onde pastoreia até os dias de hoje. Juntamente com outras lideranças locais, já realizou 8 marchas para Jesus e o Dia da Bíblia 2013 no bairro Santo Antônio dos Prazeres. Pastor Carlos Fernandes Neto, bacharel em Teologia pelo Seminário Teológico Batista Independente, exercendo sua função desde março de 2006 no Templo da Igreja Batista da Reconciliação, no bairro Esperança. O pastor Carlos Fernandes está sendo representado pelo senhor Carlos Roberto. Pastor Geovando de Jesus, consagrado a pastor em 6 de julho de 2014, é filiado na Convenção Coinem desde 2013. Fundou, juntamente com sua esposa Luciene Araújo de Jesus, a congregação da Igreja Pentecostal Casa de Oração Deus Vivo, em sua residência no bairro Aviário. Pastor Nelson Ferreira dos Santos, nascido em 10 de agosto de 1962, na cidade de Andaraí, Bahia, casado com Luciane do Nascimento Silva Santos, é pastor da Igreja Templo Pentecostal Cordeiro Imaculada dos Santos há 7 anos. Pastor Antônio Pedro de Alcântara, nasceu em 12 de dezembro de 1939, em Agelim, no estado de Pernambuco, filho de José Pedro de Alcântara e Alcina José de Melo. Casado com Maria Zuleide de Alcântara, com quem teve 5 filhos, Aguinaldo, Elias, Eli e Ana Cleide. Consagrado em 1991 ao presbitério na Assembleia de Deus, onde ficou durante 20 anos, saindo para pastorear em 2011 na Assembleia de Deus, Cristianismo Sem Fronteiras. Pastor Éden Márcio Lima de Almeida, nascido em 19 de julho de 1977, nesta cidade, filho de Eduardo Pereira de Almeida Filho e Maria Helena Lopes Lima de Almeida, casado há 15 anos com Selma Regina Vieira da Silva de Almeida, com quem tem 2 filhas, Ellen e Esther. Formado em Teologia Básica pelo Seminário Paulo Leivas Macalão, no Distrito Federal. Atua como ministro e líder da comunidade evangélica Caminho de Cristo nessa cidade. Apóstolo Lourival Sales dos Santos Filho, casado com Ana Paula Cerqueira e pai de 2 filhos, consagrado apóstolo desde 2009, cursou teologia no Seminário Teológico Estibini, em Feira de Santana. Desenvolve seu ministério na Igreja Batista Adonai, no bairro Conceição. Pastora Leiliane Pereira dos Santos Nascimento, filha de Dilson José Pereira e Maria de Fátima Pereira do Nascimento, viúva do pastor Josué Ramos, há 3 anos, dedicou-se à filha e ao ministério pastoral. Em 2012, fez a faculdade de teologia para assumir a liderança do ministério,
Tenda do Renascer em Cristo, no bairro Lagoa do Subaé. A pastora Leiliane tem um trabalho na área social com a reiteração de dependentes químicos na sociedade. Pastor José Dário Alves Mascarenhas, nascido em Aguape, São Paulo, no dia 22 de abril de 1974. Casado com Iane da Silva Ferraz Mascarenhas, pai de João, de Gabriel e de Giovana Catarine. Pregador da palavra, conferencista, pastor missionário e itinerante, viaja o país inteiro divulgando o ministério desta cidade e o estado, se destacando em festivais gospel em Goiás, Bahia, Minas Gerais, Maranhão, Aracaju e Fortaleza. Hoje dedica-se ao ministério pastoral através da igreja Levando a Arca, no bairro da Conceição 1, como pastor auxiliar. Pastor Jorge de Jesus Santos, natural de Nova Itarana, Bahia, nasceu em 12 de outubro de 1978, filho de José Teles dos Santos e Maria José de Jesus Santos, casado há 13 anos com Maria Luísa Barreto de Jesus Santos, foi consagrado apóstolo no dia 23 de março de 2013. Atualmente é presidente e fundador do Ministério Igreja Batista Missão Resgate. Apóstolo Renato Santos, nascido em Salvador no dia 17 de fevereiro de 1971. Casado com Sidneia de Jesus Santos, é teólogo pela Ceifa e a Faifa, que são faculdades teológicas. Divulga a palavra de Deus em várias nações, como no Paraguai, Colômbia, Peru, Argentina, com viagens missionárias de estudos tecnológicos e geografia bíblica no Egito, Israel e França. Realiza ações sociais e preside a Igreja Apostólica Euroi no Brasil e no exterior. Pastor Fernando Machado Júnior, nasceu em 8 de março de 1991, casado com Simone Machado, com quem tem 2 filhos. Pastor há 5 anos, é presidente no Ministério Profético Chamas do Espírito. Pastora Thelma Nogueira Borges Lobão, nasceu em Salvador em 6 de março de 1963, filha de João Dias Borges e Edith Nogueira Borges, casada com Raimundo Costa Lobão Filho, mãe de Rafael e Rana Vitória. Bacharel em teologia, como pastor atua em evangelismo, discipulado de mulheres e ciclo de oração. Apóstola Maria Heloína Santiago Oliveira Ferreira, natural de Brejões, Bahia, filha de Raimundo Nonato de Oliveira e Cecília Santiago de Oliveira, casada com o apóstolo Josenilson Carlos Nenes Ferreira. A apóstola é vice-presidente do Ministério Apostólico Cairós. Exerce atividades de ações sociais junto às mulheres do bairro Queimadinha e tem como objetivo formar jovens e adolescentes na liderança do ensino teológico. Pastor Luciano Gonçalves da Silva, filho de João Ponciano Gonçalves da Silva e Raimunda Gonçalves da Silva, casado com Andréa Carvalho da Silva e Silva, pai de 3 filhos, Pedro Lucas, Luciano Azaf e Radassa. Atualmente é pastor-presidente da Igreja Apostólica Internacional Apacentar. Pastor Geraldo Rodrigues, nasceu em Arco Verde, no estado de Pernambuco, em 8 de abril de 1974. Filho de Cícero Leite da Silva e Maria José Rodrigues. É casado com Gilvaneide Pinheiro Calmon Rodrigues, com quem tem 7 filhos. Atualmente realiza seu ministério pastoral
na Assembleia de Deus, no distrito de Ipuaçu. Pastora evangelista, né? Dione Marta de Oliveira Vicentim, nascida em 6 de novembro de 1950, mãe de 3 filhos e vó de 4 netos, é apresentadora do programa Sem Fronteiras com Jesus na Rádio Betel FM há mais de 15 anos. O pastor Gerson França, de Jesus França, nascido em 20 de junho de 1972, na cidade de Jiquié, Bahia, filho de Silvestre Dionísio França e Maria Bernadette de Jesus, casado com Ana Márcia Amorim de Jesus França, o pastor Gerson foi ungido e consagrado diácono na Igreja Batista Missionária Internacional. Em 2005, passou a congregar na Igreja Batista Betânia, onde deu continuidade ao ofício diaconal e, juntamente com a sua esposa, vem liderando o Ministério dos Casados para Sempre, com grupos de casais em sua igreja, e coordena o curso para noivos. É também secretário-geral do Centro de Recuperação Nova Vida, com um belíssimo trabalho social de recuperação e reabilitação para dependentes químicos. Bacharel em Teologia pela Faculdade Batista Brasileira, sendo ordenado ao ministério em 3 de dezembro de 2014, o guerreiro Gerson. Pastor Georlando Almeida Rios, nascido em 22 de agosto de 1972, na cidade de Mairi, Bahia, casado com Josinete Pereira de Oliveira, pai de 3 filhos, Rebeca, Júlia e Daniel. Bacharel em Teologia, o pastor é pastor há 14 anos, presidente da Igreja Evangélica Aprisco do Rei, no bairro Conceição. Pastor Pedro Paulo Souza dos Santos, nascido em 18 de janeiro de 1962, casado com Luzia Silva Souza, pai de 3 filhos. É pastor da Igreja Batista das Nações, no bairro Serraria Brasil, há 5 anos. Pastor Gesanias Cerqueira de Souza, filho de José Augusto de Souza e Júlia Cerqueira de Souza. Casado com Leila da Sena Vieira Souza, é pai de Fernanda Keren Vieira Souza, fundador da Igreja do Avivamento Mundial, no povoado de Serrote, em Santo Estevão, e da Igreja do Avivamento Pleno nesta cidade, sendo consagrado ao Ministério da Palavra em 2 de fevereiro de 2008, idealizador do projeto social Doação, autor de 2 livros intitulados O Teu Medo, Tua Derrota, lançado em 2012, e o livro Alguém se Importa com Você, prestes a ser lançado. Honradamente, passamos a palavra ao vereador Justiniano França, presidente desta Casa Legislativa. Agradecemos a mestre de cerimônias e convidamos a todos para acompanhar a execução do hino nacional brasileiro. Sonho intenso.
Mais uma vez, esta casa tem a honra de celebrar o Dia Municipal da Consciência Evangélica, e acontece sempre no dia 1º de dezembro, ou nesta semana, e em que acontece eu gostaria, fiquei assim um pouco emocionado com a vereadora Ermita. Antes de falar alguma coisa, eu gostaria que a gente pudesse se colocar de pé nesse instante. Eu vou pedir ao vereador Eli Ribeiro que a gente pudesse fazer uma oração pela mãe da vereadora Ermita, que ela me deu notícia que está passando mal. E eu queria que o vereador Eli Ribeiro pudesse fazer uma oração pela mãe da vereadora. Feche os olhos, por favor. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai Todo-Poderoso, no nome do seu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai, nós entramos agora diante da sua presença e eu apresento, meu Deus, a mãe da tua serva, meu Pai. O Senhor disse na sua palavra que todo poder, toda autoridade foi dada ao Senhor nos céus e na terra, e nós determinamos agora, numa corrente de oração, que o milagre aconteça na vida dela agora, meu Pai, que todas as doenças, enfermidades sejam agora repreendidas, amarradas e acorrentadas no nome do Senhor Jesus, que a cura, meu Deus, que a libertação
seja agora na vida da tua serva, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós determinamos a vitória no nome do Senhor Jesus. Amém. Ao vereador Eli Ribeiro. Então, nós realizamos na primeira semana de dezembro, sempre no dia 1º, ou no dia, quando acontece sábado ou domingo, e realizamos este ano neste dia 4, em função de várias atividades que nós tínhamos aqui na casa, mas é importante sempre marcarmos esse momento importante aqui na Câmara, com os senhores e os vereadores, todos os convidados, os homenageados. Uma coisa que nos chama a atenção é que tem pastores que já são homenageados mais de uma vez nesta casa. Isso demonstra o carinho que tem, assim, não é pelo mesmo vereador, né? Outro vereador vai e convida. Isso é uma coisa assim interessante que chama a atenção. Mas para nós é uma honra muito grande. Homens e mulheres de Deus serão homenageados nesta casa pelo trabalho brilhante que vocês realizam nessa cidade. E eu tenho certeza de que o grande crescimento do Evangelho em Feira de Santana traduz exatamente o que acontece com o resgate de vidas, a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Quando eu vi aqui a referência de centro de recuperação, que é importante, mas nós temos a consciência de que quando os homens, através de Jesus, e as mulheres entram em uma igreja, saem no dia a dia para a sociedade, voltam para a sociedade com vidas transformadas. E isso nós queremos nessa noite, que estamos celebrando o Dia Municipal da Consciência Evangélica, declarar isso, porque isso também veio traduzido nesta legislatura, aqui na Câmara, onde nós temos 8, 9 vereadores que professam a fé evangélica. Nós convidamos nesta noite o pastor, né, Jean Cláudio. Daqui a pouco ele vai ter assim a oportunidade de trazer a palavra, né? E ele fala sempre, né, que eu sou ovelha, porque é o pastor da minha igreja. E aí isso não é nepotismo, viu, colegas? Não é nepotismo, mas eu tenho um carinho muito especial por ele, né? Muito especial por ele. E também aqui pelo Bispo Rui, que é presidente da AME, né? E nós temos assim uma relação assim muito grande. Eu ontem numa cerimônia, ele fez mais uma vez a referência, mas o Bispo Rui, e aí, pastora Thelma deve lembrar muito bem, quando eu fui conhecê-lo em Minas, né? Era seminarista, não, recém-formado da Igreja Batista de Humaitá. Lembrei do nome da igreja? Lembrei, lá da Lagoinha. E nós fomos fazer um convite para que ele viesse pastorear aqui na nossa cidade. E ele veio, e é um grande amigo, e é um grande irmão que nós temos nessa cidade. Nós iremos agora fazer a homenagem, entregar a placa a cada homenageado, e eu vou convidar o vereador, e o vereador vem aqui à frente, e vendo o pastor também, e aí o fotógrafo vai fazer a foto, e depois, vamos fazer assim um bloco de, depois que homenagearmos todos, a gente faz uma foto, né, com todos os homenageados. Dois blocos de 10, né? Fica melhor, fica, né? Contanto que eu saia nos 2 blocos, viu? Nos 2, tá certo? Olha lá, tá certo? Convidar o vereador Antônio Rodrigues, ninguém sabe quem é, o vereador Tony Branco, para poder homenagear o pastor José Maria Santana. Aqui, ó, aqui, certo.
A vereadora Aldinei Bastos, vereadora Leinha, está homenageando a pastora Josineide de Jesus Pedreira, que está sendo representado pelo diácono Noel nesta noite. Vereador Alberto Neri, para fazer a entrega da placa, pastor Adilson Pereira da Silva. Vereador Alberto Neri, normalmente o senhor bota a foto no Face, pega a minha também, viu? Coloca lá. Viu? Vereador Beldes Ramos, entregando a placa, pastor Carlos Fernandes Neto. Vereador Davi Neto, homenageando ao pastor Nelson Ferreira dos Santos, entregando a placa. Vereador Edivaldo Lima, homenageando, entregando a placa ao pastor Antônio Pedro de Alcântara. Eu peço ao vereador Edivaldo Lima que permaneça aqui para que possa fazer a entrega, representando a vereadora Eremita, ao apóstolo Lorival Salles dos Santos Filho. Vereadora Jerusa Sampaio, homenageando, entregando a placa, a pastora Leiliane Pereira dos Santos Nascimento. Vê se os vereadores aprendem com o vereador Jerusa, viu além da placa? Flores. Vereador Lee Ribeiro, convido Vossa Excelência para fazer entrega ao pastor Éden Márcio Lima de Almeida.
Vereador Isaías de Diogo, para fazer a entrega da placa homenageando ao pastor José Dário Alves Mascarenhas. Vereador Corrêa Zezito, para entregar a placa homenageando ao pastor Jorge de Jesus Santos. Esse pega meu presente aí, não pode. Pegou o presente? Beleza. Com essa sua gravata bonita. Vereador Zé Carneiro Rocha, para fazer a entrega da placa homenageando o apóstolo Renato Santos. Vereador Marcos Lima, para fazer a entrega da placa homenageando o pastor Fernando Machado Júnior. Vereador Pablo Roberto, para entregar a placa homenageando a pastora Thelma Maria Nogueira Borges Lobão. Robeci Lima, Robeci da Vassoura, para homenagear a pastora Maria Heloína Santiago Oliveira Ferreira. Vereador Reinaldo Miranda, vereador Rony, para homenagear e entregar a placa ao pastor Luciano Gonçalves da Silva.
Vereador Wellington Andrade, para entregar a placa homenageando a evangelista Dione Marta de Oliveira, vice. Por quê? Eu vou pedir ao presidente da MIP, né, para poder entregar a placa ao pastor Pedro Paulo Souza dos Santos. Agradeço ao pastor Eduardo, presidente da MIP. Vou pedir ao secretário de Habitação, Sandro Ricardo, que neste ato representa o prefeito José Ronaldo de Carvalho, para fazer a entrega da placa homenageando ao pastor Jezanias Cerqueira de Souza. Pedir ao bispo Gilberto Rui, presidente da AME Feira, para fazer entrega da homenagem à placa ao pastor Georlando Almeida Rios. Eu passo a presidência ao vereador Reinaldo Miranda. Convido o vereador Chiniano França para fazer homenagem ao pastor Gesso de Jesus Santos. Em nome da vereadora Cíntia, o vereador Chiniano fará entregue ao pastor Geovando de Jesus. Retorno aos trabalhos, presidente.
De tanto pedir para ele assumir a presidência, tomou gosto, é o próximo presidente. Concedo a palavra ao pastor Jean Cláudio Viana da Conceição, pastor presidente da Igreja Batista Betânia, em Feira de Santana, que vai proferir uma palestra nesta noite. Gostaria de desejar a todos uma boa noite. Excelentíssimo senhor vereador Justiniano de Oliveira França, presidente da Casa Legislativa de Feira de Santana. Senhor Sandro Ricardo, secretário municipal de Habitação, nessa sessão representando o prefeito José Ronaldo de Carvalho. Bispo Gilberto Rui Souza Rocha, presidente da Associação dos Ministros Evangélicos de Feira, a AME. Bispo José Eduardo Carvalho Santos, presidente da Associação de Missionários, Pastores Evangelistas de Feira de Santana, a AMIP. Pastor Jean Cláudio Viana da Conceição, Igreja Batista Betânia, palestrante dessa sessão solene. Gostaria de parabenizar toda a sociedade aqui representada. Quero parabenizar a esta Câmara pelo projeto do Dia da Consciência Evangélica. Quero aqui honrosamente falar da minha digníssima esposa, uma mulher que Deus me concedeu para cuidar de mim e eu cuidar dela, um filho belíssimo que ela me concedeu. Quero aqui também agradecer a minha família, a minha mãe, uma guerreira, a Hilda, as minhas duas irmãs, a Magali e a Mirinha. Nessa noite eu tenho o desafio de falar sobre a consciência evangélica. Mas antes de falar sobre isso, eu gostaria de fazer uma reflexão, fazer um texto, e desse texto, a partir daqui, então, fazer uma breve reflexão sobre os desafios que nos está proposto nessa sessão em que Feira de Santana para ouvir a voz profética em torno dos pastores, os líderes aqui representados, para declarar a bênção e a graça de Deus. Existe um texto no Evangelho de Mateus em que Jesus diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu gostaria de pensar nessa fala de Jesus, ele dizendo: se alguém quiser vir a mim, uma decisão, negue-se a si mesmo, um sacrifício, e tome a sua cruz, uma condição. Eu quero, então, pensar acerca desses fatos que a fé está proposta para nós. Mas eu queria pedir licença e começar a pensar um pouquinho sobre a igreja na história. Tudo começou desde o Antigo Testamento, em que Deus, intentando o projeto messiânico, ele fala, através dos seus profetas, de um que viria para resolver o problema da humanidade, chamado Jesus de Nazaré, o Messias. Isso perpassa por toda a história, em que grandes líderes da história vão pronunciar, vão declarar essa fé. Passa-se toda a história do Antigo Testamento, entre Malaquias e Mateus, nós temos 400 anos, chamado de período do silêncio, período intertestamentário, um período pelo qual Deus não levanta homens para escrever um texto sacro, mas nesse período homens estão ouvindo a voz de Deus. Profeta por nome João o Batista, ele é convidado a ser o precursor de Jesus. Esse homem então traz na sua voz profética a ideia da fé que revolucionaria o mundo. Esse homem, que era um primo carnal de Jesus, ele anuncia esse Cristo que estava já entre o povo. Jesus chega no meio de uma sociedade opressora. Israel estava vivendo debaixo da hegemonia e do domínio político romano. Judeus estavam vivendo altos impostos, mas uma situação de vergonha e de humilhação. Jesus é um homem extremamente diferente de toda a perspectiva de religião proposta no primeiro século.
O judaísmo era uma religião opressora, uma religião vazia, sem muito fundamento naqueles dias. E, no entanto, Jesus ele entra no cenário dando dignidade e mudando a história das pessoas. Jesus conversava com crianças, colocava-as no colo, beijava e as abraçava. Jesus se relacionava e conversava com mulheres que naqueles dias não podia conversar com mulher, porque se ela conversasse com um homem, ela seria tida como uma rameira naquele período e naquela época. Jesus é um líder diferente dos líderes daquela época. Jesus, ele ajudava, ele se relacionava. Ele estava querendo propor uma novidade de vida. Aproximadamente entre o ano 30 e o ano 40, historicamente falando, gostaria de fazer um resgate como professor de História Antiga na faculdade, e eu entendo que ali, nesse período, entre o ano 30 e o ano 40, houve um fato histórico. Jesus é levado à cruz, e ele carrega nas suas costas um patíbulo entre 70 quilos a 112 quilos, que representava a crucificação pelo homem e pela humanidade. Ele é levado à cruz, morto pelos nossos pecados, porque a morte não poderia matá-lo, ele se entrega. 3 dias, há um silêncio sobre a face da terra. E nesse silêncio, então, depois de passar o domingo, ou melhor dizendo, passando o sábado para o domingo, mulheres vão até o túmulo e encontram o túmulo vazio. E então Jesus ressuscitou. Quem vai em Israel encontra no túmulo de Jesus uma expressão em inglês que diz "Ria, notes ria". Ele não está aqui. Eu tive o privilégio de entrar na sepultura, foi um lugar que marcou a minha fé no dia que fui, me deixou muito impactado. Jesus então vai assunto aos céus, os seus discípulos começam agora a propagar a fé cristã. Homens iletrados não significa dizer que não eram homens cultos, mas não eram homens formados. Eram homens que tinham uma certa formação, mas a partir dali eles estão propondo um cristianismo diferente. Os líderes políticos e os líderes religiosos da época ficam loucos. O que estava acontecendo? Que esses homens estavam carregando uma fé na alma, no peito, que transformaria a humanidade daquele período. Só num sermão, só numa mensagem, Pedro consegue arrebanhar 5.000 pessoas. No segundo sermão, 3.000 pessoas. E todos ficaram sem entender o que faz esses homens terem essa graça, esse poder, que no inglês quer dizer power, esse dunamis no grego, que quer dizer uma força escondida, que faz esses homens resgatar essa força e proclamar essa fé ressurreta. A partir de então, os pais da igreja herdam uma fé que é proclamada e dita pelos apóstolos. Depois de então, os pais da igreja, os pais apostólicos, desenvolvem essa fé. E então, nesse período, houve o que foi chamado para a história de Era das Trevas, o período negro da história. Houve um silêncio na fé. A fé ficou um tanto macumunada, a fé ficou um tanto sufocada por uma religiosidade extremamente de dogmas e de preconceitos. Então, nesse período, surge um homem que estava insatisfeito com o seu cristianismo, insatisfeito com a sua perspectiva de religião, e o nome dele chama-se Lutero. Rapidamente eu quis fazer um resgate da história para poder entrar aqui, então, na minha reflexão. Lutero, então, ele sobe a uma escadaria e ele propõe as 95 teses. E quando ele está propondo as suas 95 teses, nada mais, nada menos, o que ele estava propondo era sair da religiosidade e abraçar uma fé viva, eficaz, uma fé que mudasse a história das pessoas. As pessoas estavam cheias de tanta religiosidade, de tantos preconceitos, de tantas coisas que sufocavam a sua alma. Esse homem, então, com a alma ardendo por uma chama de uma fé viva, ele então proclama isso. Ele foi rejeitado no seu período pelo colegiado religioso, mas ele, entendendo que poderia até mesmo perder a sua cabeça em nome da fé, ele sai vociferando por onde passava as verdades de Deus. Então o cristianismo, entre o século XV e o século XVIII, grandes expoentes são levantados. E então começa-se uma história que eu vou chamar de divisão de águas. Depois da reforma protestante, o cristianismo propôs esse momento. A partir desse instante, homens e mulheres levantaram a bandeira de fé, promovendo e provocando transformações. Foi aí que homens surgiram, incendiando o mundo com a palavra de Deus. E eu quero pegar exemplos, modelos de homens da Bíblia, que deixam um legado, deixam uma história.
Moisés é o homem que deixa a referência de um libertador, de um legislador, de um homem que faz uma nação de aproximadamente 2 milhões a 2 milhões e meio de pessoas saíram pelo deserto por um foco, o desejo de ter uma terra. Josué é um guerreiro destemido, forte, valente, que queria fazer com que essa nação implantasse em seu território o desejo de Deus. Sansão, o guerreiro, o valente que enfrentava todos os desafios. Davi, um vencedor invicto, um homem de aproximadamente, segundo a tradição, de 1,5 metro, vence um homem de uma estatura de quase 3 metros, com apenas uma pedra, um seixozinho, e ele consegue derrubar, colocar ao chão o homem que desafiou Deus e desafiou o seu povo. Isaías, chamado o profeta messiânico, o profeta que trazia uma palavra salvadora de esperança e de mudança. Jeremias, o profeta das lágrimas. Jean, por que você está citando esses expoentes da história? Porque foram homens que deixaram um legado. Martinho Lutero, eu quero mais uma vez me reportar a ele, porque ele foi promotor de uma mudança religiosa. John Wesley, um grande ganhador de almas, um homem que falava e as suas palavras enchiam a alma das pessoas e impactavam a vida das pessoas. Homens que impactaram a sua época, mudaram o rumo da fé, abriram portas para o cristianismo. Atualmente conhecemos grandes homens, e eles estão aqui. Homens que têm se negado às madrugadas, às noites, às manhãs, dando tudo de si, dando sua força, dando seu ânimo, sua coragem, negando-se ao prazer para estar com a sua família, para ver o reino de Deus crescer e para ver vidas de pessoas que são delinquentes, usuários de drogas, pessoas que são mendigos, que estão na sociedade à margem de tudo e de todos. Mas esses homens estão dando tudo de si para ver Deus abençoar a cidade chamada Princesa do Sertão. Tem sido esses homens usados para levar o evangelho, a promover a edificação em casas, famílias, na sociedade e na nossa juventude. Cada mensagem que esses homens que estão à frente de vocês, as autoridades que aqui estão presentes, vereador Beldes, a quem eu respeito muito, não me conhece, mas eu lhe conheço, porque mora a casa de uma pessoa próximo à diretora da Secretaria de Educação, do lado da minha casa, sempre lhe vejo lá, mas lhe admirando à distância, não podendo falar, por uma questão de não me sentir, querer invadir seu espaço. E as outras autoridades presentes, o vereador Eli, que também respeito muito, meu amigo, meu irmão, meu companheiro, aqui respeitando como presidente da casa, mas a minha ovelha, alguém que eu aconselho, oriento, me preocupo, quero muito bem, Justiniano de Oliveira França. Eclesiasticamente, esses homens têm produzido grandes mudanças. Eles vivem no anonimato, eles não estão no holofote da nossa sociedade. Eles não estão em livros, quem sabe. Quem sabe não tiveram o privilégio, como o meu amigo Zan, como eu chamo carinhosamente, escritor de 2 livros, com esse jeito simples, mas uma cabeça pensante, um homem que tem uma formação acadêmica invejável. Homens que têm produzido faculdade nessa cidade, no Brasil, na Bahia e em outros rincões do nosso país. Hospitais, centro de pesquisas teológicas. Uma nova liderança tem surgido para atender a necessidade do povo, e visto que hoje não cabe mais líderes que não estejam atendendo ao clamor do povo, homens bem preparados, bem capacitados e bem habilitados. Um dia disse um homem que admiro, um negro, um pastor batista, para mim uma mente pensante, para mim um referencial de ideias, de projetos sociais, o nome dele chama-se Martin Luther King. E ele disse um dia, quando estava sendo perseguido pelo sistema americano, por ser negro, e ele então convidou toda a sua comunidade, quase durante 50 dias, ele disse, não vamos andar de ônibus. E por conta disso, porque os negros naquela época tinham que entrar pela frente para fazer um pagamento, mas ficar na parte de trás, porque havia um preconceito religioso e um preconceito pela questão da cor da pele. E aquele homem, então, proferindo um discurso que mudou a história, ele fez uma revolução pacífica, reflexiva, mudando a história dos negros americanos. Jean, onde é que você quer chegar? Jean, o que é que você quer dizer para a gente? Nós podemos e devemos fazer revolução, sem precisar quebra-quebra, sem precisar vandalismo, mas chamando a atenção da nossa sociedade, que os nossos jovens, o nosso mundo está indo em beira ao abismo, mas nós podemos mudar a história com projetos sociais, projetos que mudem, dê dignidade ao povo, que dê perspectiva e mudança e aceitação. Martin Lutero então disse, Martin Luther King disse, eu tenho um sonho. Eu gostaria de dizer que se você entrevistar qualquer um desses pastores, pastoras, líderes, a sociedade de Feira de Santana aqui representada, que todo mundo tem na alma, um sonho.
Queremos sonhar que Deus abençoe o nosso povo, sonhar que a vida e a história da nossa comunidade seja mudada, sonhar para que dias melhores venham. Todo mundo tem um sonho. Uns têm um sonho da casa própria, outros têm um sonho de um carro, outros têm um sonho de viajar, outros têm um sonho, mas Martin Luther King, ele tinha um sonho de mudar a história do seu povo. Todo pastor, ele tem um sonho, ele tem uma revolução dentro de si, e a sua revolução é pelos princípios de Deus, levando homens e mulheres a temerem a Deus, tornando-os homens de oração e mulheres de oração. O evangelho tem crescido de forma vertiginosa nessa cidade, na Bahia e no Brasil. Em guetos, favelas, escolas, nas camadas sociais, hoje não tem mais a ideia preconceituosa que o evangelho é coisa de pobre, que é uma coisa de pessoas sem informação, de pessoas ignorantes. Hoje no mundo artístico, hoje nós temos muitas pessoas adentrando as igrejas porque estão clamando por Deus. A necessidade de Deus está em toda instância. Na história passada, no mundo antigo, as pessoas diziam, os grandes líderes diziam, no século XX, não precisaremos mais de Deus. A Europa, no século XIX, dizia já isso por grandes expoentes, um dia a Bíblia e a igreja será algo obsoleto. Disseram isso, vociferaram isso, mas o que aconteceu? Hoje, sociólogos e antropólogos estão preocupados, porque na Europa, quando tiraram Deus, não deram nada à altura para que pudesse suprir a necessidade das pessoas. Hoje, psicólogos e antropólogos, terapeutas, como na função de terapeuta, estudando a mente humana, tentando entender pessoas. Eu tenho visto quantas pessoas irem dando cabo da sua vida, porque tem uma angústia que não tem resposta. O dinheiro pode lhe resolver alguma coisa. Você pode ter grandes amigos, mas tem momento na sua vida que só cabe uma única pessoa: Deus na sua alma, Deus na sua vida, Deus na sua casa, Deus na sua história, Deus, e é Deus. O que queremos é sonhar com dias melhores. O fogo da paixão do amor de Deus precisa queimar, arder dentro das almas, que jamais se apague. A igreja odierna está promovendo uma fé equilibrada, promovendo ações, projetos sociais, que dignifique e mude o mundo e a história das pessoas. Eu não consigo, na minha comunidade já está acostumada comigo, eu não consigo mais pensar no céu sem olhar para a terra. Eu lembro-me que um dia alguém, não me entendendo, pensou que eu queria ser vereador, tomar o lugar de Justiniano. E eu disse para a pessoa: meu amigo, eu já estou muito bem representado, mas eu quero lhe dizer uma coisa, eu quero tentar fazer alguma coisa. Eu quero tentar mudar a história das pessoas. Implantei projetos sociais na minha comunidade. Projeto social de assistência jurídica para ajudar os que não podem pagar um advogado. Chamei meus advogados, eu preciso da cooperação, a ajuda de vocês. Vocês conhecem as ideias do pastor de vocês. Preciso distribuir cestas básicas para as pessoas carentes, que de fato nós possamos entender o que elas vivem. Um projeto social, projeto emprego. Há 3 anos atrás, 70 pessoas. Há 2 anos atrás, 50 pessoas. Sempre nós estamos tentando fazer alguma coisa. A minha esposa desenvolveu um projeto Criança Feliz, e ela leva brinquedos nos lugares. O ano passado, levando 2.300 brinquedos. Esse ano, 1.900 brinquedos nas favelas, nos lugares carentes. E nós levamos Jesus, levamos a palavra, levamos esperança. Não levamos dogmas, não levamos religiosidade, levamos Deus. Falamos desse ser que muda a história das pessoas. Esses projetos sociais e tantos outros que tenho feito, com a ajuda de colegas importantíssimos na minha vida. Pastor Rui, Bispo Rui, a quem eu amo, respeito, ouço, porque suas palavras norteiam a minha vida, me dá direção na minha vida. Gerson França, que ontem foi ordenado, é alguém que eu amo, quero muito bem. Pastor Alberto, Pastor Sérgio, que possivelmente deve estar na tribuna. Alberto, que tem um sonho, um ideal de mudar essa sociedade, nunca mexeu com drogas, mas ele quer mudar a história dos jovens da nossa cidade, envolvida com crack, com a cocaína, com a maconha, com o álcool, com os barbitúrios. Sérgio, que sonha e projeta, tenta implantar na alma das pessoas o valor da família. Quantos maridos estão agredindo suas mulheres, espancando suas mulheres, tratando elas como se fosse um objeto, um ser de segunda classe. E nós estamos tentando implantar. Mariano Neto, que está lá na igreja como um dos nossos pastores na área da música, tentando falar de Deus com a musicalidade, com clareza, com amor, com objetivo, sem nenhuma firula, sem nenhuma imaginação louca, desequilibrada.
Eu não consigo pensar em Deus sem estar com os pés na terra, pensando em realidade que mude o povo. Quando eu entendo, Bispo Rui, que uma Bíblia entra num lar, entra numa casa, nós sabemos que a escravidão emocional, física e espiritual se acaba. Porque as trevas, no hebraico, é ausência de conhecimento. E luz é conhecimento adquirido. Quando o evangelho entra na mente, na alma de uma pessoa, ela se liberta das crendices, ela se liberta dos preconceitos e dos conceitos arcaicos e pernósticos, conceitos ultrapassados que fazem quem sabe de você, conceitos extremamente que não têm mais sentido para os nossos dias. A igreja tem se tornado um ambiente inspirador. Eu digo que é uma casa de sina. Por que sina? Porque as palavras motivam, estimulam, dá expectativa, dá esperança. As autoridades aqui presentes, os vereadores aqui presentes, permita-me, quantas vezes nós estamos preocupados com o Justiniano, por estar na liderança, e eu digo, Justiniano, deixa eu orar por você. Não é orar porque eu quero o favor dele, não é orar porque eu quero alguma benécia do governo, eu quero orar porque eu sei que a posição que ele ocupa, ele precisa de força de Deus para guerrear e vencer os desafios que vocês enfrentam. Vocês sabem que vocês recebem oposições de todos os lados, resistência, vocês não são entendidos, são mal compreendidos. Às vezes, eu tenho um costume de dizer para a minha comunidade, pastor é semelhante a vereador, é um bicho mal compreendido. Por quê, pastor? O pastor passa e fala com o povo, e o povo diz, ele é muito gaiato. Ele passa e não fala, ele é metido. Ele passa, todo bem arrumadinho, bem vistoso, ele é muito vaidoso. Ele passa e não fala, ele é uma pessoa estranha. Ele é gordo, coitado, tá comendo demais. Ele está magrinho, está passando fome igual a Zan. Viver com o povo é assim, você enlouquece. E você tem que ter equilíbrio mental, emocional e espiritual para aguentar os trancos da vida. Dentro de você tem uma força. A Bíblia chama de fé, mas eu vou chamar na visão psicológica de resiliência. A resiliência é a capacidade escondida que está dentro de você, capaz de mudar o quadro, fazer a situação ruim, dar tudo certo, mudar a história. Quem sabe, parece que você não vê. Eu gosto de dizer para meus alunos de filosofia, tem uma mão escondida que está guardando a mim e a você, tem uma mão invisível que está protegendo a mim e a você, e essa mão nos conduz, nos livra de todas as situações ruins. Um dia disse Epicuro, os grandes velejadores, eles não são forjados em ventos bons, mas eles são forjados em ventos ruins. Quantos desafios vocês passaram nessa casa esse ano? Quantos desafios a igreja aqui presente não passou esse ano? Quantos desafios pastores, pastoras não passaram esse ano? Pessoas que não entenderam vocês, criticaram vocês, armaram laço. E muitas vezes nós precisamos não só de Deus, mas de um ombro amigo. Às vezes eu digo para o pastor Roberto, rapaz, eu te amo, eu respeito você, mas às vezes eu preciso de uma palavra, porque eu sou ser humano. Eu preciso de alguém que me abrace, eu gosto de ser motivado, eu gosto de me sentir empolgado. Eu gosto muito de dizer isso. Começar é para muitos, permanecer é para os fortes, mas terminar é para os heróis. Você e eu somos um herói de Deus nesta geração. A igreja tem passado por esses grandes desafios, tempestades. A igreja precisou se adaptar, aprender a conviver com os grandes gigantes, com as fragilidades, com as suas rejeições, mas foi aí que nasceu uma igreja forte diante dos desafios, uma igreja militante, uma igreja triunfante. Com esse combustível, ela só tinha uma coisa na cabeça e na alma, uma paixão, um amor pelas vidas e a misericórdia de Deus para salvá-los. A igreja que era vista com um olhar de rejeição, humilhação, vergonha e dor, começou a fazer uma nova história. Já diz o IBGE, não é um censo religioso, não é um censo de instituição religiosa, mas já diz o IBGE, com uma visão séria, uma instituição respeitada nessa nação. Até 2050, a metade da nação, presidente Justiniano, seremos uma nação cristã, já diz o IBGE. Até 2025, as pessoas estarão abraçando a fé, porque as pessoas estão cheias de conceito, dogmas e filosofia. As pessoas querem mais Deus na sua alma e na sua vida. As fileiras da igreja estão começando a se aglomerar, desejando conhecer mais de Deus. O que queremos é ter uma igreja forte, forjada em uma determinação, em uma coragem, em um ânimo,
promover um ambiente de amor, fortalecimento espiritual e emocional. Permitam-me, existem igrejas que desenvolvem propostas muito sérias, igrejas históricas, bem definidas. Falar da consciência evangélica é falar de igrejas que estão promovendo ações, eu poderia aqui dizer, a Igreja Assembleia de Deus, uma igreja muito séria no nosso cenário. Igreja quadrangular, igreja batista, igreja presbiteriana, igreja congregacional. Pastor, e a minha igreja não é séria? Me permita, porque eu não estou citando o nome da sua igreja, mas não significa dizer que a sua igreja não é séria. Estou citando o nome de igrejas que têm uma referência, uma história. Todo mundo procura e busca uma referência. Hoje ninguém mais se associa a uma igreja só apenas porque é uma igreja que professa fé. As pessoas querem entender o que ela proclama, o que ela promove, o que ela deseja, o que ela quer fazer, o que ela está desejando. A igreja está buscando novos horizontes, novas perspectivas. A igreja quer diminuir a desigualdade social, auxiliar as comunidades carentes, projetos que façam uma nova história acontecer. Eu lia sobre a ação social da Igreja Universal do Reino de Deus no Brasil, e ela tem promovido ações incríveis. Não estou aqui para discutir a proposta teológica, mas a proposta de ação social. Ela tem mudado a história da nossa nação. Eu quero dizer que eu e você precisamos ser, nós somos visionários. Eu preciso estar e devo ser apaixonado por fazer a obra de Deus. Eu quero quebrar os preconceitos, os paradigmas que exigem de mim, de você, que nós venhamos a nos preparar e nos qualificar. Jean, por que você leu o texto? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O convite é para mim e para você. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Viver nos nossos dias o Evangelho. Muitas pessoas têm um conceito, permita-me dizer assim, maléfico. Um conceito retrógrado, atrasado. E hoje, esses líderes param um tempo da sua vida para entrar numa academia teológica, ensino em 2 instituições em Feira. Estou terminando o meu 2º mestrado. E às vezes eu olho para meus alunos e vejo que queremos crescer. Precisamos parar para refletir. Jean, por que você está dizendo por vaidade? Não, porque sem Deus eu não sou nada. Posso ter o conhecimento, mas o conhecimento pelo conhecimento, vossas excelências, vossas senhorias, o já têm. Mas a pergunta é, esse conhecimento tem produzido mudança? Esse conhecimento tem produzido transformação? Um dia, a Bíblia diz, no livro de Jeremias, capítulo 3, versículo 15, a Bíblia diz assim: e eu, o Senhor, vos darei pastores, que vos apacentem com sabedoria e com inteligência. Sabedoria é divina, inteligência é humana. Permita-me fazer um trocadilho. Vereadora Neinha, a senhora se permitiria, lhe respeito muito, e a senhora sabe disso, a senhora se permitiria fazer uma cirurgia comigo? Eu tenho uma formação acadêmica teológica boa, mas eu não tenho especialidade na área de medicina. A senhora teria coragem de entregar o seu corpo para fazer uma cirurgia comigo? Seja verdadeira. Não. Por que não? Porque eu não tenho especialidade. Eu gosto de me perguntar, como eu vou entregar minha alma, meu espírito para uma igreja, para um pastor que não conhece o livro que ele proclama? Pastor, líder, se qualifique. Se prepare, apóstolo J. Maria, conheça sua dignidade, sua seriedade. As igrejas têm crescido debaixo da sua autoridade, da égide do Espírito Santo. Se qualifique cada dia mais, dê mais de si, promova transformações. Pastor Netinho, me permita lhe chamar assim, porque assim lhe chamo carinhosamente. Os outros pastores que aqui estão, nem todos eu vou conhecer o nome. Leila, que é minha aluna, uma pessoa fantástica, já é líder de igreja, mas sempre querendo se qualificar, dar o de melhor. Vereadores, eu gostaria de pedir a vocês, precisamos estar de mãos dadas. O que nos une é maior do que o que nos separa. O que nos une é a fé no Cristo. É mais forte do que tudo e todas as coisas. A cultura cristã tem diminuído sensivelmente com a degradação moral da nossa sociedade. Presidente Justiniano, acredito que Vossa Excelência tem trabalhado por um Brasil e uma Bahia melhor. E eu quero lhe dizer, Feira cada dia tem se tornado a princesa do sertão, porque as autoridades aqui presentes estão trabalhando para que ela se torne mais coesa,
firme no mesmo propósito e no mesmo objetivo. Pastores, trabalhem para que a nossa religiosidade nas nossas igrejas não seja exacerbada e desequilibrada, para que os de fora não nos critiquem achando que não temos autoridade ou capacidade de conduzir o povo. O que queremos, de alguma forma, é diminuir os índices de sofrimento. A igreja sabe, e se não sabe, tem que saber aonde quer chegar. O que devemos propor hoje, no dia da consciência evangélica, é que tenhamos um único foco. O ser humano, pastores, pastoras, autoridades aqui presentes, militares, eclesiásticas, não sei se o coronel do batalhão da polícia do 35BI se faz presente, um amigo que eu convidei. Todos que aqui estão presentes. Eu gosto de definir o homem na seguinte perspectiva. O homem, ele é bio, psico, sócio, econômico e religioso. Um homem bem treinado, ele torna-se um cidadão melhor. Anos à nossa frente virão, muitos anos. O que queremos fazer? Promover um evangelho que leve as pessoas a entenderem que a cruz é o significado maior. Eu não estou falando de uma religiosidade ultrapassada. Eu não estou falando de conceitos, não é isso que eu estou propondo. Como se era dito antigamente, a lei dos crentes. Eu tenho o costume de dizer que quando alguém me fala isso, não me fale que eu não tenho parte com isso. Não gosto desse negócio de lei de crente. Mas pastor, você não é pastor? Lei de crente para mim está falando de uma religiosidade presa, arcaica. Eu sou um homem que proclama uma fé viva. Eu me relaciono com Deus como meu amigo, como meu parceiro, que gosta de mim, que quer me livrar do mal, me livrar de pessoas mal intencionadas e malignas. Quando eu saio, eu tenho um hábito de me programar como programador neurolinguístico. Todos os dias eu digo, Jean, hoje será um dia incrível para você. Você nasceu para vencer. Você nasceu para fazer a diferença. Eu gosto muito de dizer, a mente cria, a vontade atua e a fé realiza. Você pode dizer comigo? A mente cria, a vontade atua e a fé realiza. Vou dar mais uma chance a você para você falar em alto bom som, bem bonito. Diga, a mente cria, a vontade atua e a fé realiza. O que sua mente tem criado? O que sua vontade tem feito, produzido? Porque a sua fé vai tornar realizável, palpável, aquilo que você está desejando. A semeadura, meu amigo, é livre, mas a colheita é obrigatória. Quem sabe você vai sair daqui e vai buscar se relacionar melhor com os seus. No dia da consciência evangélica, eu quero pedir licença para falar poucas palavras à sua família. Quanto tempo tem que você não dá um beijo no seu filho, na sua filha, na sua mulher? Isaías de Diogo, tem quanto tempo que você não sai com seus amigos e eles vão bater papo, vamos dar risada, como você gosta de rir, então eu estou pegando esse fato. Esses dias eu estava aqui no Dom Pedro, eu e um padre amigo meu, celebrando uma cerimônia ecumênica, e todo mundo achou estranho que um pastor estivesse brincando, rindo, conversando com um padre. Eu digo, veja como é a mentalidade das pessoas, são as pessoas que fazem com que nós mesmos tenhamos preconceito. E naquele lugar, eu vi uma menina chorando sobre o caixão. Eu me aproximei, apóstolo J, e perguntei para alguém, por que ela está chorando tanto? E alguém me disse, pastor, ela estava de mal com o pai. Já tinha 30 dias que ela não falava com o pai. E por conta disso, aquela menina comprou uma coroa de flores lindas. Eu entendi, óbvio, pastor Adilson, se compensando psicologicamente. Ela estava exercendo a capacidade de se perdoar. Então tomei a palavra e tive coragem de dizer. Porque deixamos, me esqueci o nome do senhor, vereador. Wellington. Vereador Wellington. Eu tive coragem de perguntar às pessoas. Porque nós deixamos para dar flores e rosas às pessoas que nós mais amamos quando elas morrem. E eu falei isso no fúnebre, pastor Adilson. Deixamos para dizer às pessoas que nós gostamos, amamos, que nós deveríamos elogiar, motivar, estimular, vereador Davi, quando elas já foram embora. Um dia desses fizeram uma homenagem lindíssima
ao rei do Baião. Como é o nome dele? Luiz Gonzaga. Sem sanfonas, tocando, lindo, bonito. Ele viu, ele nem sabe, coitado. Um dia desse, Alberto da Praça Nossa, como é o nome dele? Carlos Alberto. Ele disse: quero agradecer, porque não fizeram o que fizeram com o rei do Baião. Me homenagearam em vida. Você está encerrando o ano, faça algo diferente com a sua família. Saia com eles para brincar, para rir. Eu não sei dar presente para minha mulher, então eu gosto de dar ela dinheiro. E ela gosta. Tem dia que eu dou R$300, tem dia que eu dou R$500. E ela diz assim: deixa Deus te usar. É assim que ela fala. Professora de matemática, administra minhas finanças melhor do que eu. Eu ganho 100, 90 é dela e 10 é meu. E eu, bestalhado pelo meu filho, pela minha filha e por ela, digo: leve o dinheiro. Pastor, você está brincando, estou falando sério. Pode perguntar, ela está ali na sua frente. Eu quero encerrar. Eu quero parabenizar os pastores e as pastoras. Feliz Dia da Consciência Evangélica. Quero parabenizar vocês por terem aberto a casa da cidadania, a casa do povo, para falar de pessoas que estão promovendo dias melhores. Presidente, vereador, meu irmão, meu amigo, alguém que eu respeito, amo, quero muito bem. Quero lhe agradecer publicamente pela homenagem pública que está sendo dada por essa casa, pastores e pastoras. Possivelmente, na tentativa de acertar, o senhor foi muito mal compreendido, quem sabe rejeitado. Desistir nunca, retroceder jamais. Feliz Dia da Consciência Evangélica, que esse momento nos inspire ainda muito mais para trabalhar e para implantar o reino de Deus. Eu quero encerrar a minha fala contando uma história. Tinha um homem que ele era um barbeiro e ele era revoltado, vereador Wellington, revoltado com a vida, revoltado com tudo e não acreditava em Deus. Ele diz: Deus é a invenção da religião, Deus é a invenção dessas autoridades aí para poder manipular, controlar, dominar o povo. Um dia o vereador Wellington entra na barbearia dele e vai cortar o cabelo e fazer a barba. Entra junto com ele o vereador Pablo. E ele faz: você corta meu cabelo? O outro falou: você corta minha barba? Ele falou: corto, senta. Começou a cortar o cabelo e perguntou para o Wellington: você acredita em Deus? O Wellington falou: rapaz, eu acredito. Apesar de tudo, mas eu acredito. Ele falou: rapaz, você é louco. Tanta morte, suicídio, homicídio, patricídio, tanta, permita-me o termo, tanta desgraça acontecendo no mundo. Como é que você pode, me desculpe, acreditar em Deus? Ele disse: barbeiro, apesar de tudo, eu acredito. Minha mãe me ensinou e eu acredito. Deus existe. Minha mãe congregava na igreja do Bispo Rui. Bispo Rui implantou conceito de fé na cabeça da minha mãe e na minha também. Terminou de cortar o cabelo, Pablo senta, vai cortar a barba. Com a navalha no pescoço, ele diz: Pablo, você acredita, meu filho, que Deus existe? Ele falou: rapaz, se você tirar a navalha do pescoço, eu lhe respondo. Você quer me mandar mais cedo para a eternidade, mas eu não vou não, não pode não, mamãe não deixa não. Tirou a navalha e falou: acredito que Deus existe. Mas rapaz, tanta morte, tanta tragédia, abuso, pedofilia, necrofilia, morte, suicídio, tanta coisa ruim. Falou: meu amigo, apesar de tudo que está acontecendo de ruim, Deus existe. Cortou o cabelo e a barba, pagaram, eles saíram, chegaram aqui na frente da prefeitura, voltaram. E disseram: barbeiro, ofegante, barbeiro, a gente só voltou para te dizer uma coisa: barbeiro não existe. Falou: vocês dois, você é maluco, é? Vocês é louco? Vocês é desequilibrado? Como é que barbeiro não existe? Acabei de cortar sua barba e seu cabelo. Meu amigo, é porque eu encontrei um homem ali, um barbudo, chamado Pastor Alberto, cabelo desse tamanho, aquele negro lá, barbudo, com cabelo grande, barba grande. Se barbeiro existisse, ele não estava com aquele cabelo desse tamanho. O barbeiro falou: meu amigo, é porque ele nunca veio na minha barbearia. No dia que ele vem, eu corto o cabelo e a barba. Ele falou: assim é Deus. Um dia que você for até ele vai se revelar como um Deus que cuida, protege e abençoa, faz você ser um homem e uma mulher diferente. Quero agradecer pela oportunidade que me foi franqueada.
Que Deus, o Cristo, abençoe sua casa. Deus abençoe sua família. Deus livre você de pessoas malignas e mal intencionadas. As minhas ovelhas conhecem essa dinâmica, mas vocês não conhecem. Então eu quero pedir licença para fazer ou torná-la conhecida aqui. Me dê as suas mãos, me empreste ela. Abra a sua mão assim. Eu quero todo o silêncio possível na plateia e aqui dentro do auditório. Todas as vezes que a chuva cai, senhores, ela faz um barulho, molha a terra, rega a semente, faz a semente crescer, desenvolver e dar fruto. Na Bíblia fala sobre 2 tipos de chuva: chuva seródia e chuva temporã. Chuva temporã, chuva fora de época. Seródia é uma chuva abundante. O que é que o pastor Jean está desejando para vocês? Uma chuva abundante de Deus. Chuva de votos. Quer ver os vereadores dizer amém? Chuva de conquista, um bocado de gente apoiando vocês. Aí você sabia, estou falando a linguagem de vocês. Pastor, o que é que você está querendo dizer? Uma chuva de Deus. Como é essa chuva? Me empreste sua mão, bata com um dedo na sua mão. Bata com vontade, com um dedo. Continue batendo. Toda vez que a chuva cai, ela faz o pinguinho, faz esse barulho. Continue batendo. O homem do campo olha e diz: o que eu plantei vai nascer, vai crescer, vai dar fruto. Bata com 2 dedos. Ele olha e diz: eita maravilha, vou vender, vou ter lucro. O resultado vai vir. Bata com 3 dedos. O homem do campo olha e diz: maravilha, minha história vai mudar. Sabe o que é que o pastor Jean, bispo Rui, está todo mundo desejando? Que a sua história mude. Bata com 4 dedos. Bata com a mão toda. Deixa a nossa história mudar. É tempo de Deus abençoar a sua casa e a sua família. E aqui eu encerro minhas palavras dizendo: Justiniano perguntou: de que vocês têm medo? Cada um disse de alguma coisa. Tenho medo de rato, muriçoca, barata, de mosquito, de cobra, de jacaré. Perguntaram ao apóstolo Renato: Renato, de que você tem medo, meu filho? Ele disse: eu só tenho medo de um bicho chamado o Mala-Amém. Mala-Amém, meu filho, não tem esse bicho na história. Chamaram uma professora de matemática, Silvia Andréia, porque matemática é um bicho histórico, né? Um monstro para muita gente. Ela falou: não conheço esse monstro chamado Mala-Amém. Chamaram Beldes, professor, não conheço. Chamaram o professor de química, física, matemática, inglês, português. Ninguém conhecia esse bicho. Chamaram o meu amigo ali, uma cabeça, um exímio pensador. E ninguém, Alberto Neri, e ninguém conhecia esse bicho. Chamaram o vereador Justiniano de Oliveira França, conhecia comportamento humano, a mente humana, a vida das pessoas. Ele sentou com o apóstolo Renato e disse: meu filho, me diga que bicho é esse. Agora vou botar ele mais velho, para acabar com ele. Tio, botei ele velhinho. Que bicho é, eu não sei, mas minha mãe, quando termina a oração dela, e alguns aqui é católico, termina a reza dela, ela termina dizendo assim: ó Deus, me livra do mal, amém. Sabe o que eu quero dizer para vocês? Que Deus livre vocês do mal, e todos dizem amém. Deus abençoe. Feliz dia da consciência evangélica. Vamos tomar posse. Isaías, tome posse, inclusive daquele final, da esposa, da Odieira, filha. Tá? Em agradecimento ao pastor Jean pela brilhante fala nesta noite, nós gostaríamos de fazer entrega de uma placa em nome da Câmara Municipal de Feira de Santana. Convidamos a todos para acompanhar a execução do hino à Feira de Santana.
Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, bem nascida entre verdes colinas, sob o encanto de um céu azulado. Ao estranho tu sempre dominas, com o poder do teu clima sagrado. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, sorridente como uma criança, descuidosa da sua beleza. Do futuro és a linda esperança, terra moça de sã natureza. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, poetisa do branco luar, pelas noites vazias de agosto, fiandeira que vive a fiar a toalha de luz do sol posto. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, de Santana és a filha querida, noite e dia por ela velada. E o teu povo tão cheio de vida, só trabalha por ver-te elevada. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira. Dizer que nossa sessão ela é transmitida ao vivo pela TV Câmara, TV Web, para a Feira de Santana, Bahia, Brasil e o mundo. E no site da Câmara, a partir da próxima segunda-feira, vai estar postado essa sessão de hoje. E se os senhores quiserem, pode ter acesso e fazer a gravação. É importante deixar esse registro. Queremos, em nome da Câmara Municipal de Feira de Santana, agradecer a presença de todos, dos nossos homenageados, dos vereadores aqui presentes, do secretário que nessa sessão representa o prefeito Zé Ronaldo, Sandro Ricardo, secretário de Habitação, o presidente da MIP, o bispo Eduardo, o presidente da AME, o bispo Gilberto Rui, o nosso palestrante, pastor Jean Costa, enfim, todas as autoridades presentes e representadas. Declaramos encerrada a presente sessão. Solicito a todos a assinarem atos dos nossos trabalhos. Teremos agora, antes, peço uma apresentação musical e logo após convidamos a todos para um coquetel
aqui ao lado, que foi oferecido pelos vereadores. Mariano Neto. Boa noite a todos e a todas. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. A música tem sido uma grande ferramenta para propagar o Evangelho de Jesus. E eu gostaria de comunicar o amor de Deus através dessa canção. Ao ler a carta de amor que foi escrita para mim, descobri que entregou-se numa cruz e morreu no meu lugar. Que maior prova de amor alguém poderia expressar? Nada se compara ao teu amor, nada se compara ao teu amor. Amor surpreendente, amou-me de tal maneira que entregou-se em meu lugar, não desistiu de mim. Jesus, que amor é esse? Amor, amor surpreendente, amou-me de tal maneira que entregou-se em meu lugar, não desistiu de mim. Jesus, que amor é esse? Que maior prova de amor alguém poderia expressar? Nada se compara ao teu amor, nada se compara ao teu amor. Amor surpreendente, amou-me de tal maneira que entregou-se em meu lugar, não desistiu de mim. Jesus, que amor é esse? Que Deus abençoe. Agradeço a rica oportunidade. Em nome de Jesus, boa noite. Lançamento do CD, sábado agora, dia 6, na Igreja Batista Betânia. Estão todos convidados. Obrigado, Mariano.